Glória a Deus, meus queridos irmãos, eu saúdo a todos vocês na preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de ministrar uma palavra da parte de Deus para vossas vidas, eu quero aqui, desde já, fazer uma oração pelo irmão da irmã Lu, que está pedindo oração pela vida do seu irmão. E aproveitando o ensejo, eu quero também estar orando por todos, né? As pessoas que têm problemas na sua vida conjugal, sua vida financeira, em todas as áreas da sua vida. Não importa o problema. Jesus, ele é especialista. Jesus, ele é o Deus do impossível. Então, Deus, ele faz coisas extraordinárias. Oramos neste momento. Poderoso Deus e eterno Criador, entrego nas tuas mãos, ó Pai querido, nosso irmão Rodrigo, Senhor. Vai de encontro nesta noite, Pai, nessa live. Venha, Senhor, agraciar o teu filho, Pai, com toda a sorte de bênção, visitando a vida dele, suprindo as suas necessidades, derramando sobre a vida do Rodrigo o teu cuidado, Senhor. Deus, todos quantos estão nos assistindo neste momento, Pai, a nossa oração, Senhor Jesus, é que a tua boa mão, Senhor, continue estendidas sobre a vida dos teus servos, para que o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Glória a Jesus. Vamos para a palavra de Deus. O mais importante é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa estar na nossa mente, na nossa boca e em nosso coração. E certamente o Senhor Deus vai continuar falando aos vossos corações. Queridos irmãos, eu quero deixar uma palavra no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, livro das revelações do Apocalipse, capítulo de número 3. Eu vou ler o versículo 7, o 8 e o 11. É bem verdade que nós vamos usar por base nessa reflexão bíblica o verso de número 11. É onde estaremos fixando como base para a estrutura da nossa reflexão bíblica. Mas eu quero compartilhar com vocês o 7 e o 8 do livro das revelações do Apocalipse, capítulo 3, verso 7, está escrito assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O 8, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. O 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Perceba, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, a parte A diz assim: eis que venho sem demora. Aqui uma promessa. Eis que venho sem demora. É uma promessa. Guarda o que tens. É um depósito, você precisa guardar, depositar o que lhe foi entregue. Então, quando esta expressão é dita, guarda o que tens, é um depósito. Então, na parte A, eis que venho sem demora, uma promessa. Guarda o que tens, depósito. E a última parte, para que ninguém tome a tua coroa. Isso aqui é um prêmio, é uma recompensa para aqueles que ser fiel
até a morte. Para aqueles que irem até o fim, serão recompensados, galardoados com uma coroa de glória. Então é uma recompensa. Então dentro desse verso de número 11, que é a espinha dorsal dessa reflexão bíblica, temos aqui uma promessa, depósito e uma recompensa. Promessa, depósito e recompensa é o tema da nossa reflexão essa noite. Promessa, depósito e recompensa. Então vale a pena ficar conosco até o finalzinho dessa reflexão, dessa live. Por quê? Porque você vai aprender dentro da Bíblia acerca de promessa, acerca de depósito e acerca da recompensa. Glória a Jesus. Mas vamos para o verso 7 e o verso 8, antes de nós falarmos do verso de número 11. O Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele deu o Senhor Deus, melhor dizendo, Todo-Poderoso, passou essa revelação para João, que estava exilado na ilha chamada Patmos. É bem verdade que tentaram tirar a vida do apóstolo João, jogando João em um tacho de óleo quente ou fervendo, mas não conseguiram tirar a vida do apóstolo João. Então, quando João ele é arrebatado nessa ilha, o Deus Todo-Poderoso começa a mostrar para ele todas essas coisas. E o anjo diz para ele: João, vês essas coisas? Escreve o que estás vendo. E a Bíblia fala que o Senhor Deus vai ditar as revelações do Apocalipse. E vai dar uma revelação para João acerca das igrejas da Ásia. Cada igreja tem a sua característica e a Bíblia fala-nos que foi endereçada 7 cartas ou 7 mensagens às 7 igrejas da Ásia. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes e aqui a igreja de Filadélfia. Olha o que o anjo do Senhor dita para esta igreja no verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro. Então a primeira verdade do Deus Todo-Poderoso, ao revelar esta mensagem e endereçá-la, esta mensagem, à igreja de Filadélfia, a primeira verdade do Deus Todo-Poderoso é que ele é um Deus santo. Escreve e diz isto que é santo. A primeira característica do Deus das revelações do Apocalipse é que ele é um Deus santo. Deus, ele não se mistura. Deus é santo em todo o seu caráter. Deus é santo em toda a sua essência. Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nasceu, que se fez carne e habitou entre nós, e virmos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus nasceu santo. Jesus cresceu santo. Jesus chegou à fase adulta santo. Jesus foi crucificado santo. Jesus morreu santo. E Jesus ressuscitou santo. E Jesus voltará para buscar a sua igreja santo, porque o Deus que nós servirmos, ele é santo e ele exige santidade do seu povo. É por isso que a Bíblia nos ensina dizendo: aquele que é santo se santifica mais ainda. E a Bíblia fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a primeira verdade do Deus que revela essas revelações e dita para João é que o Deus Todo-Poderoso é santo.
escreve e diz isto que é santo e que é verdadeiro. A segunda característica desse Deus é que, além dele ser santo, ele é verdadeiro, ou seja, em Deus não há mentira, em Deus nunca haverá controvérsia. Por quê? Porque ele é o Deus verdadeiro. Nele está a verdade e ele é a própria verdade. É bem verdade que Herodes disse assim: o que é a verdade? Ele não conhecia a verdade. Jesus falou para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é o Deus verdadeiro. Ele é a própria verdade. Aí a Bíblia fala: o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Essa verdade aqui está falando que o Deus Todo-Poderoso é o Deus que tem a chave de Davi e só pode abrir certas portas aquele que tem a chave. E o Deus Todo-Poderoso é possuidor de todas as chaves, inclusive a chave de Davi está na mão de Jesus. A chave do reino está nas mãos de Jesus. A chave que abre e fecha está na mão de Jesus. A chave que fecha e ninguém abre e ninguém fecha está também nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Então ele tem estas chaves que abre e ninguém fecha. E ele também, Jesus de Nazaré, possui algumas chaves importantíssimas que ele conquistou. Uma das chaves que Jesus tem é a chave da morte e a chave do inferno. Por quê, pastor? Porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus Cristo morre numa sexta-feira à tarde, por volta de umas 3 horas da tarde. Jesus vai para o sepulcro na sexta, passa o sábado, quando é domingo, bem cedo pela manhã, Jesus Cristo, ele ressuscita e ele desce às partes mais baixas do abismo, leva cativo a cativeiro. Quando Jesus chega lá embaixo, no Seol, no Tártaro, no Geena, a Bíblia fala que Jesus diz para o adversário: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E Jesus toma da mão dele as chaves da morte e do inferno. Por quê? Porque isso fala de autoridade. Toda autoridade foi constituída, foi delegada a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele conquistou toda a autoridade quando ele deu brado na cruz do Calvário, no alto do Calvário, quando ele disse: Pai, está consumado. Naquele momento, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Jesus brada e diz assim: Tetelestai, ou seja, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, naquele momento, Jesus, ele conquista por direito a chave da morte e do inferno. Agora, o interessante é que o texto fala que ele é possuidor das chaves de Davi, que abre e ninguém fecha, mas que fecha e ninguém abre. Deixa eu aproveitar o gancho desta palavra e lhes informar que Jesus Cristo, esta noite, através desta reflexão bíblica, através dessa live, Jesus, ele está fechando portas, mas Jesus também, ele está abrindo portas. Quais são as portas que Jesus está fechando? Jesus está fechando as portas
da contenda, as portas da vaidade. Jesus está fechando as portas da murmuração. Jesus está fechando as portas das crises, as portas das intrigas, as portas das brigas, ou seja, toda porta com cunho negativo, de negatividade, Jesus está fechando essas portas na tua vida. Mas tem uma coisa, ele também tem a chave que abre porta. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Esta noite é noite de portas abertas sobre a tua vida que está assistindo esta live. Você não caiu de paraquedas nesta live. Jesus te trouxe até aqui para te dizer esta palavra, que ele vai abrir portas sobre a tua história. Pastor, qual é a porta que Jesus vai abrir sobre a minha história? Há muitas portas. Então receba nessa noite portas abertas sobre a tua vida. Jesus ainda abre a porta da graça, a porta da fé, a porta do milagre, a porta da conquista, a porta da vitória, a porta da confiança, a porta da esperança, a porta da motivação, a porta do teu milagre, a porta da provisão, a porta do socorro divino, a porta do renovo, a porta da fé, a porta da palavra, a porta do conhecimento, a porta da sabedoria. Ele disse, eu abro porta, e a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos para o verso 8, diz assim, eu sei as tuas obras. Então Jesus está dizendo aqui que ele conhece as tuas obras. Jesus conhecia as obras da igreja de Filadélfia. Não tem uma obra específica que ele não conheça. Ele é conhecedor de todas as coisas. Por isso que o salmista vai nos dizer no Salmo de número 139, Senhor, tu me conheces de longe, o Senhor me sonda, o Senhor conhece o meu assentar, o meu levantar. De longe o Senhor me entende. Tu me cercas em volta. Então Deus, ele conhece todas as coisas. Aí o texto fala, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Aqui está o segredo. Aquela igreja não tinha muita força. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, porque o texto bíblico é poderoso quando diz, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Ou seja, quem tem muita força não guarda nada, porque o poder está na pequena força, não na grande força. Tendo pouca força, guardaste. Quem tem pouca força, guarda. Quem tem muita força, não guarda nada. E é interessante que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sabe quando que você é forte? Quando você está fraco. Sabe quando você é forte? Quando você se sente bem fraquinho. É nesse momento que o poder de Deus se aperfeiçoa. É nas nossas fraquezas. No dia que você diz assim, Senhor, eu não tenho nada, eu não tenho palavras, eu não posso, de mim mesmo eu não vou conseguir. Mas quando você confia no poder
do Deus Todo-Poderoso, aí o milagre acontece. Porque a Bíblia fala, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. É importante, meus amados irmãos, guardarem a palavra de Deus. Você já parou para fazer uma análise e uma reflexão? Se tivesse uma lei e essa lei viesse a proibir a circulação da palavra, você conseguiria viver com o nível de palavra que você tem guardada na sua vida, na sua mente, no seu coração? Porque o interessante é guardar a palavra. Ter a palavra em cima de uma estante, dentro do guarda-roupa, amém. Mas o mais importante é você guardar a palavra. A Bíblia fala, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando as pessoas praticam o pecado, é porque têm dificuldade de guardar a palavra. Logicamente, todos nós pecamos. Não tem ninguém santo. A Bíblia Sagrada nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, aqui o texto fala, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É importante você não negar o nome de Jesus. Eu sempre digo que a maior pregação é a sua vida. A maior pregação é o seu testemunho. Não é terno, não é gravata, não é falar bonito, não é se expressar bem. Não, não é isto. A maior pregação é a sua vida. É o seu testemunho diário. Porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E Jesus te chamou para quê? Para você ser o sal da terra, a luz do mundo e fazer a diferença. Então perceba que o texto fala, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então nós não podemos negar o nome de Jesus por nada. E o que é negar o nome de Jesus? É quando você e eu, nós temos oportunidade de falar de Jesus e a gente não fala. A omissão também, ela é um pecado. E nós precisamos sempre proclamar o nome de Jesus na nossa vida, onde nós estivermos. Dar testemunho na frente das pessoas é muito fácil. Agora, quem nós somos quando nós estamos sozinhos? Quando nós estamos em um lugar, dentro de um quarto, quem nós somos? Então é muito importante a gente permanecermos fiéis até a morte. Vamos para o finalzinho aqui, o versículo 11 que eu li. É esse que eu quero falar um pouquinho. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero dividir esse versículo, meus amados irmãos, em 3 partes. A primeira parte, a Bíblia está falando, eis que venho sem demora. Jesus Cristo, ele está vindo e ele voltará, e ele está vindo sem demora. É bem verdade que muita gente já não prega mais a vinda de Jesus. E a gente aqui, a gente ainda prega a vinda de Jesus. Porque Jesus, ele está voltando. Esta mensagem da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, do rapto da igreja, ela precisa ser pregada em nossos púlpitos, em nossas lives, em nossos cultos ao ar livre, em nossas campanhas. Nós precisamos proclamar a volta de Jesus. E a Bíblia fala, eis que venho sem demora. Olha o que eu vou dizer para vocês nessa live. A igreja daquela época já esperava Jesus para aqueles dias.
porque eles sabiam que Jesus fez uma promessa. Quando Jesus ressuscitou, ficou 40 dias aqui embaixo, Jesus foi assunto ao céu. E o anjo disse: varões galileus, por que estáis olhando para cima? O mesmo Cristo que vós vistes subindo, da mesma maneira, ele voltará, ele descerá para buscar vocês. E Jesus fez uma promessa em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugares. Se eu for e preparar lugar, eu voltarei e buscarei vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós também estejais comigo, disse Jesus. Então ele está dizendo essa noite para nós: eis que eu venho sem demora. Jesus está às portas. Não falta mais nada para Jesus Cristo voltar. Ou você acha que vai mais 15, 20 anos? A Bíblia fala que daquele dia e hora ninguém sabe, a não ser o Pai que está no céu. Mas uma coisa eu te digo nessa live: todos os sinais já se cumpriram. Todos os sinais escatológicos de Mateus capítulo 24 já se cumpriram. Todas as profecias escatológicas que estão dentro do livro de Zacarias, dentro do livro de Apocalipse, dentro do próprio livro do profeta Daniel. Ali tem muitas profecias bíblicas que falam acerca da vinda de Jesus, da volta de Jesus, do retorno iminente de Jesus. Então essa noite ele está dizendo através dessa live para a tua vida: eis que eu venho sem demora. Jesus está voltando. E será que você está preparado para subir? Se Jesus voltar agora, como é que está a sua vida? A gente não podemos brincar de ser religioso. Não estamos aqui brincando de fazer live. Não estamos aqui brincando de ser crente. Não estamos aqui brincando de ser religioso. Nós acreditamos piamente na volta iminente de Jesus de Nazaré. E aqui o texto de Apocalipse 3:11, Jesus está falando para nós essa noite: filhinhos, eis que eu venho sem demora. Ele está às portas. A qualquer momento o Pai se levantará do trono, dará ordem para o Filho. Os 4 anjos que estão com a trombeta em 4 cantos do céu descerá, tocará a trombeta, e Jesus Cristo descerá até as nuvens e buscará o seu povo para estar com ele eternamente. Então a primeira parte é promessa, é uma promessa da parte do Deus Todo-Poderoso. Ele prometeu vir nos buscar. Ele investiu pesado, dando a sua vida por nós na cruz do Calvário. O que é que você merecia? O que é que eu mereço? O que é que nós merecemos? A gente merecíamos o inferno. A gente merecíamos a condenação eterna. Mas Jesus é amor. E ele se fez maldito por nós. Ele, quando derramou seu sangue na cruz do Gólgota, do Calvário, foi a maior prova de amor. Não tem nada que pagará essa dívida. Temos essa dívida eternamente com Deus Todo-Poderoso. Por isso nós não temos motivo para nos vangloriar por nada. Você pode ser famoso, você pode ter dinheiro, você pode pregar bonito, você pode ter teologia, você pode ser conhecido, você pode estar nos status, nos banners, mas a gente precisa da graça de Deus nas nossas vidas, porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e estamos aguardando a volta de Jesus. Ele disse: eis que venho sem demora. Amado, se prepare, faça como as 5 virgens prudentes, que tinha azeite nas suas lamparinas. À meia-noite desceu o esposo, e as 5 virgens prudentes, que tinham azeite nas suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, porque estavam prontas, estavam aptas.
estavam preparadas, tinham azeite de reserva. Então a primeira parte é: eis que venho sem demora. É uma promessa. Você tem promessa da parte de Deus. A Bíblia fala assim em Hebreus 10:23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha que palavra. Eu vou repetir até mais devagar para você remoer essa palavra. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Não deixe o sistema desse mundo murchar a sua esperança. Continue acreditando na vinda de Jesus, na volta de Jesus Cristo. Então isso daqui, amados irmãos, é uma promessa. Eis que venho sem demora. Vamos para a segunda parte do verso. Eis que venho sem demora. Guarda o que você tens. Aqui é um depósito. E aqui a gente aprende muito, porque falar de depósito é falar de coisas que nós precisamos guardar. O que é que nós estamos guardando ao longo da nossa vida? Nós sabemos que a expectativa de vida do homem é de no máximo 70, 72 anos. Os que chegam a 70 enfado e cansaço. Uns Deus dá alguns bônus que chega a 75, 76. Tem outros que até passa, mas é bônus. Mas a nossa expectativa de vida é 70 anos. No máximo, no máximo. Quando chega. Só que ao longo da nossa vida, nós precisamos depositar alguma coisa em algum lugar. E nós precisamos depositar a coisa certa no lugar certo. Deus te chamou para você guardar depósito lá em cima. Você precisa ser guardador de depósitos lá em cima no céu. Porque a Bíblia fala: pensai nas coisas que são de cima. E a Bíblia também fala: buscai as coisas que são de cima, não nas que são de baixo. O próprio Jesus, quando estava ensinando, ele falou assim nas suas palavras: ajuntai tesouros no céu, não na terra. Porque quem junta tesouro na terra, a traça e o ferrugem consome. Mas buscai as coisas do alto. Ajuntai tesouros lá em cima no céu. Os bens, as possessões materiais é muito bom. Mas o maior tesouro está lá em cima. E o que você está depositando? O que tem dentro do seu depósito? Porque a Bíblia fala: eis que venho sem demora, guarda o que você tem. Você tem alguma coisa? Alguma coisa você tem. E é depósito. Você precisa fazer depósito espiritual. Você precisa guardar tesouros espirituais. Por quê? Porque o reino dos céus é de cima, não é da terra. E a Bíblia fala que Jesus Cristo falou que nós temos que buscar as coisas de cima, não as coisas da terra. Porque as coisas materiais, elas passam, elas são passageiras. Salomão, ele conquistou tudo aqui embaixo. Salomão conquistou tudo. Só que Salomão viu que no final da vida, tudo é vaidade. O homem nasce, cresce, passa pela fase da juventude, namora, casa, vem a fase adulta, envelhece, tem filhos, envelhece e morre, e tudo é vaidade. E o homem não leva nada, absolutamente nada. A única coisa que o homem leva são as obras. Por isso que você precisa ter obras na tua vida. Você e eu, nós precisamos ter obras nas nossas vidas. Depósito, porque a Bíblia fala: guarda o que tens. Alguma coisa Deus te deu. Alguma coisa Deus entregou e colocou nas suas mãos. E você precisa guardar o depósito.
Foi isso que Paulo recomendou para o jovem pastor Timóteo, dizendo assim: Timóteo, guarda o bom depósito que a ti te foi confiado. Então, uma promessa, um depósito, e olha a parte B, para a gente terminar. Eis que vem, você demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, ou glória a Deus. Aqui está falando, coroa, fala de recompensa. Por quê, pastor? Porque cada um receberá segundo as suas obras. Então, quem trabalhar mais, automaticamente receberá mais. Então, cada trabalhador receberá no reino dos céus, segundo as suas obras. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Estão de olho na tua coroa. Então, você precisa guardar o que Deus te confiou, para ninguém tomar a tua coroa. Porque aqui, coroa fala de recompensa. E as recompensas, os galardão, não é para quem começou, não é para quem está aí na labuta, não. A recompensa, o prêmio, o galardão, o salário é para quem vai até o fim. É para quem é fiel em toda a sua caminhada. O prêmio, a coroa, é para quem não aceita suborno. A coroa, o prêmio, é para quem não se rende ao sistema maligno deste mundo. A coroa é para quem é simples, para quem é humilde, para quem é servo, para quem não guarda rancor no seu coração, para quem ganha almas, para quem vai até o fim. Ele está dizendo: eis que eu venho sem demora, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Persevere até o fim, porque a Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. O próprio Deus disse para Daniel: tu, porém, vai até ao fim, Daniel. Porque a nossa vitória não está no início e nem no meio, mas está no final. Paulo, no final dos seus dias, Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Queridos irmãos, fique com essa palavra essa noite. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora. Uma promessa. Guarda o que tens, um depósito, para que ninguém tome a tua coroa, uma recompensa. Então, que os céus possam falar melhor dentro do seu coração. Mas não vai embora não, porque a nossa live está apenas começando. Glória a Jesus. Nós aqui já temos louvado ao Senhor Deus Todo-Poderoso com 2 louvores, com Paulo Veiga. Você acabou de ouvir essa palavra da parte de Deus, mas ainda tem 2 profetas aqui que já estão aqui, ansiosos para pregar para você. Então a gente vai receber a nossa irmã Maria do Carmo. Ela tem uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Não saia daí, vai aí clicando no coraçãozinho, vai compartilhando essa live com mais pessoas. Fique ligadinho, porque Deus tem mensagem, tem palavra para a sua vida. Vamos ouvir a palavra de Deus com a nossa irmã Maria do Carmo.